Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, vamos esperar o pessoal entrando, né? Hoje eu vou conversar com o Matheus. Oi, Liliane, tudo bem? Parceira aí de lives, hein, Liliane? Ok, vamos aguardar então o Matheus, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a geobiologia. Vamos ver, vai entrar aqui. Vamos aguardar então ele. Deixa eu mandar o convite. Não tá entrando. Enquanto a gente tá escutando uma musiquinha aqui. Deixa eu ver como é que eu convido ele. Ai, calma. Vamos então esperar o Matheus entrar. Já está entrando, né? Oi, Matheus. Olá, Tudo bem? e aí, Adriana, boa noite. Boa noite. Estava aqui ouvindo uma musiquinha enquanto estava aguardando conseguir chamar. Ainda estou aprendendo aqui ainda. Sim, sim, estava ouvindo, estava acompanhando aí. Agora Grande acho que eu posso. Xandra. É, do Chandra. Essa música está comigo desde manhã cedo hoje, sabe? Essa coisa. É, mas tá bom, vamos lá. Que bom, que bom. Primeiro, né, Matheus, quero te agradecer muito, né, por aceitar esse convite, né, para vir falar um pouco para a gente, então, do seu trabalho, né? Você sabe que eu sou uma fã do seu trabalho, né? Eu acho muito, assim, importante, né, que para a gente até entrar mais em contato, né, com esse ambiente que a gente vive e mesmo compreender um pouco mais dessas, né, do que essas emoções aí têm a ver, que é o que você veio falar para a gente hoje, né? Então, o Sim, pessoal está sim. chegando. Boa noite, pessoal. Que legal, muito legal. Mas então, Matheus, vamos lá, né? Fala um pouco sobre o seu trabalho, né? Sobre o que é a geobiologia. Eu acho que esse assunto é um assunto bem interessante, né? Vamos lá, fala um pouquinho para a gente, então. Que legal. Bom, antes de me apresentar, sim, gostaria também de te agradecer, né, Adriana? Também sou um grande fã do seu trabalho, né? Você vem fazendo aí um trabalho tão lindo e profundo com as pílulas intuitivas, né? Então, fico muito feliz de poder fazer parte dessa rede, né, de amigos, a rede de apoio, né, e também de amigos de jornada aí do autoconhecimento, Sim, né? sim. A gente vai aprendendo juntos, né? Bom, Isso. então, para quem está chegando aqui agora, né? Então, meu nome é Matheus Porto, né? Eu sou terapeuta integrativo, trabalho com terapias integrativas, né? A minha formação é em enfermagem, né? Atuei durante 7 anos, né? Na área da saúde, em cuidados paliativos, fase terminal, também semi-intensiva e a parte de geriatria, né? E sempre me movia assim, né, nesse caminho do autoconhecimento, né, e nessa visão holística da vida, né, de olhar não só o sintoma. E por muito tempo assim na enfermagem acabei, né, realmente focando mais na medicina tradicional, né, no cuidado dos sintomas, né. Mas o que sempre me chamou a atenção, né, é esse cuidado preventivo, né, Adriana, assim, né, que é o essencial, né? Nós olhamos, né, para a saúde não é para ficar doente, né, para não ficar doente, é para a gente ter mais saúde, né? E não ao contrário, né? Sim. Então, assim, sempre me moveu, né, esse ensinamento holístico, essa visão holística da vida, né? E aí, naturalmente, então, em 2015, eu fiz uma transição de carreira, né, onde eu me desliguei da parte da área da saúde
na área da assistência de enfermagem, né? E aí comecei a me desenvolver como terapeuta integrativo, né? Trabalho com terapias integrativas aqui no consultório, né? Trabalho com a TISE, trabalho com Reiki, trabalho com algumas ferramentas e abordagens de autoconhecimento. E assim como nós, né, já introduzindo a geobiologia, assim como nós temos uma alma, assim como nós temos uma consciência, os ambientes também têm uma consciência, né? E eles também precisam de terapia. Né? Sim. E para isso, né, entra o trabalho da geobiologia. Né? Então, o trabalho da geobiologia é um trabalho de terapia ambiental. Então, a função dela, ela é uma ciência, né, onde ela estuda as interferências dos ambientes como um todo. Seja ele um ambiente residencial, seja ele um ambiente empresarial, comercial, rural, todos os ambientes. Né? Então, a primeira função da geobiologia é ela identificar essas energias nocivas que naturalmente contém aí no ambiente. Quais são elas? Né? As energias da modernidade, que são as energias eletroeletrônicas, que vêm de Wi-Fi, rádio, TV, celular, fios de alta tensão, as torres, né, de comunicação, né, enfim, de celular. Então, tudo isso interfere, né, diretamente na dinâmica do ambiente e também dos moradores. Né? Então, existe essa relação mesmo, assim, né, que vai interferir, então, também nas emoções das pessoas. O segundo tipo de energia que a geobiologia identifica são as energias telúricas, né? Essas energias que vêm da Terra. Então, as interferências de águas subterrâneas, né, que vêm dos lençóis freáticos, né, que vai estar conectando muito assim a parte da vitalidade da casa, do fluxo da casa, as oscilações emocionais, De né, humor. que as pessoas podem ter por conta, né, de um grande excesso de água subterrânea, por exemplo. As linhas de Hartmann, linhas de estragiopático, que fazem parte da malha telúrica, né? Que é uma malha que envolve todo o planeta mesmo, né? Toda a Terra, e que dentro da GEL faz essa função mesmo, né? De armazenar todas as informações. Né? Então, por exemplo, se você está num imóvel e esse imóvel já se passaram muitas pessoas, muitos moradores, há uma grande chance de ter memórias desses antigos donos ainda, Sim. desses padrões das antigas famílias ou pessoas que viveram nesse local. Né? Então, é muito interessante, né, o quanto que a Terra, né, acaba tendo esse armazenamento, né, dessas memórias, né, o quanto que elas estão vivas, independente do tempo que ficou lá. Né? E aí também, né, dentro da GEO, a gente faz a identificação das energias extrafísicas, que aí a gente vai, né, as pessoas acreditando ou não, existem essas interferências, né, Adri, assim, Sim. que são de entidades espirituais, né, existem essas interferências de antigos donos, né, que às vezes falecem no local e aí, por algum momento ficam presos, por exemplo, fica com vínculo na terra, fica pegado, os nossos ancestrais, índios, escravos, né, a gente tem uma Sim. memória, né, a gente tem uma memória ancestral, né, dependendo aí, né, de toda a história, né, do imóvel, a história da cidade, a história do bairro, enfim. Né? As formas de pensamento, né, essas formas, né? A gente pensa muito, né, Adri, assim, né? Nossa, A gente pensa demais. E sim. aí você imagina, né, que esses pensamentos criam-se formas de pensamento que fica realmente no nosso campo energético, no nosso aura, mas que também acabam penetrando e ficando no ambiente que a gente mais fica, né? Seja nosso ambiente residencial, né, nosso ambiente de trabalho. Então essas formas de pensamento, tanto as positivas, tanto as negativas, elas grudam nos objetos, na parede, né, no teto, né, e é onde vai criando então toda uma egrégora de pensamentos, de formas de pensamento nesse ambiente, né? E aí é importante saber o que você está pensando, né? Para poder Observar.
observar, né, e ver, né, todas essas questões, né? E para finalizar, a GEL também identifica as energias que vêm de fora, né? Às vezes o imóvel ele está num ambiente, né, num local onde tem muitos moradores, por exemplo, num condomínio, num apartamento, né, onde o endereço é o mesmo e a única coisa que individualiza a família ou morador ou trabalhador é o número do local, né? Sim. Então, às vezes, tem, né, muito excesso de informação, às vezes o local fica de esquina, por exemplo, Uhum. fica entre cruzamentos, fica próximo de uma avenida principal, ou de um hipermercado, de um local que tem um acesso ao coletivo muito grande. Então, pode ser que a sua residência ou seu trabalho possa estar recebendo essas interferências, né, Sim. dessas energias externas. Então, praticamente, esse é o trabalho, né, da geobiologia, né, que primeiramente, identificar essas energias. E a segunda ação da geobiologia é, então, através da mesa radiônica, através das ferramentas, né? Aqui eu utilizo no consultório, então, as frequências de som, os Uhum. óleos essenciais, os cristais, né? A geometria sagrada, né? Que vai atuar no campo energético da propriedade, né? E que vai estar transmutando todas essas informações que contém no ambiente, né? E trazendo aí então a saúde física, emocional, mental do ambiente e das pessoas que contém nele. Uhum. Então é isso. Sim, é interessante essa questão, né? Porque às vezes acontece, né, de os móveis, né, começarem a dar defeito, a queimar eletrônicos, né? E a gente às vezes não sabe o mal certo, né? Acha que é só, nossa, estou numa fase ruim, mas às vezes não consegue, né, assim, ver a complexidade, né? Que na verdade tem várias outras, né, outras energias circulando, né? E uma Sim, coisa interessante também que eu fiquei pensando, que em imóveis onde que, por exemplo, além de ter morado pessoas anteriormente, móveis que ficam, ou estruturas que isso, ficam, né, nesses sim, locais, né? Isso sim. também é um ponto interessante de se observar, né? Sim, sem dúvidas, né? Porque você tocou num ponto bem interessante, né? Que eu sempre compartilho aqui com os meus clientes, né? Que é o seguinte: assim como nós, humanos, temos uma tecnologia do nosso corpo para mostrar que a gente não está bem, né? Então, quando a gente não está bem, né, o que que acontece? Dá uma dor de cabeça, a gente tem uma febre. Então, o nosso corpo, ele tem uma linguagem diferente, né? Então, ele vai dar uma febre, ele vai dar uma dor, né? Vai dar uma luxação, um hematoma, né? Uma fratura, enfim. Então, essa é a linguagem do corpo do ser humano para falar que algo não está bem dentro da gente, né? Ou com o nosso corpo. Os ambientes também têm essa tecnologia, né? Também tem essa linguagem. Só que é uma linguagem diferente, né? Então, é através então das dinâmicas que vão acontecendo no local. Por exemplo, assim, vou trazer alguns exemplos aqui para ficar bem prático aqui, assim. Por exemplo, hoje em dia, né, até estudos do Dr. Lair Ribeiro, se fala muito sobre essa questão de quanto que é nocivo esse excesso de energia eletroeletrônica que a gente convive, né? A gente tem Wi-Fi, a gente tem rádio, a gente tem micro-ondas, a gente Uhum, tem ar-condicionado, tem o nosso próprio 4G, 5G aqui atuando agora aqui, né? uhum, E essas energias, elas são importantes, né? São para trazer, né, realmente facilidades, né? Por exemplo, sim. para a gente estar aqui Tá agora. aqui. Porém, porém, o problema é quando a gente fica com excesso dessas energias, né? A tecnologia ela veio aqui para trazer mais facilidade, mais praticidade, mas a gente acabou se desconectando da natureza. Uhum, E é tão interessante, né, Adriana, que a gente se desconecta tanto da natureza que quando a gente vai para a natureza, a gente adoece, porque a gente já não se reconhece mais como seres naturais, né? uhum, E aí, então, que entra esse trabalho, né, essa linguagem, né, da energia eletroeletrônica. Por exemplo, num ambiente
quando existe muito excesso de energia eletroeletrônica, imagina um monte de ondas, assim, um monte de raios de várias ondas eletroeletrônicas cruzando pelo seu ambiente. Naturalmente, o que acontece são choques, né? A gente não consegue ver a olho nu, né? Mas existem choques, né? Essas Sim. ondas, elas se encontram. E o que pode criar no ambiente? Começa a criar uma tensão, uma alta tensão, né? Sim. No ambiente. E aí, aquele ambiente, ele fica suscetível a ter muitas confusões, por exemplo, muitas brigas, né? Uhum. Por exemplo, você trouxe a questão dos objetos quebrarem, né? Uhum. Os objetos acabam sendo como se fosse aquele fusível, né? Fusível do computador, fusível do carro, por exemplo. Ao invés de queimar a central, queima o fusível. Sim. Né? Então, é uma linguagem da propriedade, do ambiente, de falar que não está bem, algo não está bem, e que ali está tendo muitas energias, né? Está tendo muitos choques de energias. E ao invés de pegar diretamente no proprietário, às vezes começa pelos objetos mesmo, né? Uhum. Então começa a criar esse campo, né? Onde quebra geladeira, né? Às vezes eu pego uns casos assim, né? Queima geladeira, quebra o carro, a pessoa escorrega, leva um tombo, por exemplo, Sim. né? Se machuca, né? Aí fica lá, ó céus, ó vida, né? Sim. Mas não sabe que pode ser a casa, né? Ou o ambiente que ela se encontra que está querendo dizer que algo não está bem lá, Sim. né? Tem, Há tem. outras coisas. Não pode falar. Sim, sim. E há outras questões assim também, né, que pode causar as energias eletroeletrônicas, é realmente essa questão de conflitos emocionais, né, conflitos, brigas de relacionamento, dores, né, de cabeça, na boca do estômago, por exemplo, nas nossas juntas, né, pode ser totalmente ambiental, né? Lógico que aqui podemos, né, temos que olhar a parte individual, né? Às vezes pode ser uma patologia mais individual, mas o ambiente, sem dúvidas, pode estar interferindo e contribuindo para isso também, né? Para a manifestação de patologias também, né? Sim. Então a energia eletrônica traz isso, né? E aí falando um pouquinho aqui, por exemplo, também das águas subterrâneas, né, que vem dos lençóis freáticos, está totalmente conectado à vitalidade da casa, né, Uhum. à vitalidade do imóvel. Então, não sei se já aconteceu alguma vez com você assim, de chegar num lugar totalmente bonito, harmônico, né, bem receptivo, com pessoas legais, mas você chega no lugar e fala, nossa, parece que não bateu a energia do local, né? Parece que dá uma Uhum. vontade de ir embora, né? Parece que a casa ou o local, né? Você começa a bocejar, começa a se sentir mal, querendo ir embora, né? E isso pode, né, realmente ter essa interferência por conta da água subterrânea. A água subterrânea, ela em excesso, ela leva toda a vitalidade da propriedade, né? Então, às vezes, o local pode ser até bonito visivelmente, mas às vezes está sendo tão drenado energeticamente por conta das águas subterrâneas, né, que vai levando a energia da propriedade, das pessoas que estão no local, né? Uhum. E então esse é um dos sintomas assim, né, da água subterrânea. Sim. Oscilações, né, emocionais, né? Então às vezes a pessoa acorda super bem e de repente não aconteceu nada, a pessoa começa a oscilar muito, né, Uhum. de emoção, uma hora está super bem, outra hora está super lá para baixo, né? É a relação com as águas da propriedade e que naturalmente interfere na água interna da pessoa, né? Sim. Sim. Você vê, né, como que o ambiente, né, ele está totalmente relacionado às dinâmicas também. É uma troca, né, Adriana? Uma troca. Sim. Então, aquelas as minhas atitudes que eu tenho diante ao ambiente vai repercutir no ambiente, mas também as interferências no ambiente influencia no meu individual, né? Então é Isso muito é muito isso, né? interessante. Isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui, só finalizando a questão do quebrar, né? Que é da Alice, ela pergunta, ela fala, tem uma pedra ametista e ela fica na mesa do meu trabalho. E ela lascou no meio, se dividindo. Aí ela pergunta, tem algum significado? Sim, tem sim. Viu, Alice? Tem sim.
A ametista, ela é uma pedra de transmutação, né? Então, assim, e assim como nós temos um prazo de validade, né, de vida, as pedras também, né? As pedras contêm uma vida também. E aí, dependendo, né, a dinâmica que está acontecendo e as energias que estão interferindo no seu trabalho, essa pedra fez a função desse canal, né, de canalizar essa energia nociva que está ali, né, do fusível. Tinha me fugido a palavra aqui. Sim. Então, ela serviu como um fusível ali, ao invés dessa energia pegar em você em algum grau, assim, né, acabou pegando mais na pedra mesmo assim. Né? Então, nesse caso, né, já trazendo uma orientação para você, se ela lascou, ela realmente já perdeu a Meu sua Deus. propriedade. E é interessante você poder desprezar ela na natureza. Então, às vezes, plantar num jardim, né, ou jogar numa cachoeira, num rio, ou plantar num pé de uma grande árvore, né? Porque ela veio da natureza, então ela volta para a natureza. Né? E Então, ela cumpriu já, né, a função dela, já né? cumpriu a sua função, isso mesmo. Né? Então, para isso. Por isso que é interessante esses objetos também no local, né? Para poder também fazer essa parte, né? De blindagem, de ancorar uma Uhum. frequência e de proteger também, né? Quando o local não consegue fazer a harmonização, né? Quando não consegue ter a geobiologia, por exemplo, né? Então, é um recurso também, uma tecnologia que pode ser feita. Essa parte que você falou, Matheus, dessa relação, né, da energia externa com a interna, né, É, isso também é muito interessante, né, porque aí você tem também uma referência, né, você pode aí aprofundar um pouco nessa história e fazer essa correlação, né, tem alguma coisa que está desequilibrado, né, então, como que isso. é isso, então, para a geobiologia? Sim, sim. Bom, eu gosto muito, né, desse estudo da epigenética, assim, que fala muito dessa questão, né, do fator genético interferir na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? Mas é comprovado, né, Adriana, que o ambiente ele interfere muito mais do que o fator genético. Né? Então, Uhum, assim, o ambiente ele é muito importante, muito mais do que o fator genético. Por exemplo, né, uma pessoa ela pode ter uma predisposição a diabetes, ela pode ter uma predisposição à hipertensão, ela pode ter uma predisposição ao alcoolismo, né, enfim, alguma dinâmica, né, alguma ação, algum hábito, alguma repetição, né, que vem uhum, do próprio sistema dela, né, familiar ou genético. Mas se ela está num ambiente saudável, né, com uma equipe, né, com uma rede de apoio, com amizades, com um ambiente mais saudável, naturalmente ela vai deixar, ela neutraliza esse fator genético. Esse fator genético acaba não interferindo tanto na vida dela. uhum. Então, por exemplo, se ela está num ambiente onde ela tem alimentos saudáveis, se ela tem boas relações, se ela tem um poder de vínculo muito positivo, dificilmente ela vai se manifestar aí uma predisposição à depressão, à ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, hipertensão e assim vai, né? Uhum. E você tocou num ponto muito interessante, né, que aqui dentro do consultório também eu faço essa analogia, né, porque com essa pandemia, né, Adriana, né, tudo se Sim, percebeu a importância da inteligência emocional, né? sim, é Né, fato. e o quanto que o ambiente é importante, né? É importante também para a nossa qualidade das emoções, né? E para as nossas Uhum. relações serem saudáveis ou não saudáveis. Então, uma coisa que eu uso muito, uma ferramenta assim, né, de termômetro, aqui no consultório e para os meus clientes também, para as pessoas que têm essa dificuldade, né, Adriana, de entrar nesse mundo interno, né, nesse mundo das emoções, e pessoas, né, que têm tantos traumas, tantas couraças emocionais, que ela realmente cria um muro, né, uma barreira Uhum. nesse mundo Sim. interno, né? E aí é onde eu trago essa tecnologia, que é o quê? Você vai saber como que está dentro de você olhando o seu ambiente, né? E ainda mais o ambiente mais íntimo seu, né? Então, assim, como que está a tua casa? Né? A sua casa está organizada?
sua sim. casa está bagunçada, está sem limpar, né? Aí você fala assim, ah, Matheus, mas eu moro com um monte de gente, né? Cada um tem um hábito. Aí eu te pergunto, você tem um lugar só seu na sua casa, no seu Uhum, ambiente? Né? Como que é a tua parte, né, mais pessoal, a sua cama, né? O seu uhum, quarto, onde você guarda os seus objetos, né? Tá tudo organizadinho, né? Tá tudo certo, né? Se não, né, é um sinal de que dentro de você internamente também está uma bagunça, né? sim, Então, o ambiente ele é um grande termômetro para a pessoa começar a se olhar para dentro, né? E a se mergulhar, né? Porque realmente às vezes a pessoa está tão criou uma couraça tão forte dentro dela que ela não consegue entrar nesse mundo interno, nesse ambiente interno, né? uhum, Tem muita dor, né? Tem muitos choques, né? Muitos pactos inconscientes dentro dela, né? E aí o ambiente vem, então, né, Adriana, fazendo essa função de relembrar, né? De sim, relembrar, né? Como que está dentro, né? Como que sim. está dentro. Você sabe que é uma questão interessante, né? É até um atendimento que eu fiz recentemente, e eles têm uma questão sexual. E aí eu perguntei Uhum. para eles, como que tá o quarto de vocês? Aí a resposta foi uma bagunça. Aí eu disse, tá. E aí eles não tinham se tocado da resposta, né? Então, Uhum. quando eles perceberam a resposta, aí a gente conseguiu aprofundar mais. Porque é exatamente isso, né? Então, o quanto que eu não consigo entrar em contato comigo, porque muitas coisas podem me distrair no Sim, ambiente, né? Outro dia eu sim. contei, eu até vi uma história, até contei para você outro dia, né? Que é de Uhum. uma aula que eu fui fazer online, e aí uma aula de luta lá tal. E aí o professor falou: antes de começar a aula, observe o ambiente, né? Ambiente. Observe se está organizado, como que está o ambiente. Vai ser possível você Uhum. fazer uma atividade assim concentrado? Né? Então, a gente pensa que é uma coisa simplista, mas na verdade ele está representando essa questão interna, né? Então, como que está Sim. o relacionamento, por exemplo, o quarto, como que está. E outra coisa que eu queria te perguntar, Matheus, é em relação a essa questão do trabalho em casa, né? Porque com a pandemia a gente começou a trabalhar em casa. Algumas pessoas estão voltando, outras vão ficar trabalhando em casa, né? Então, como que é isso também, né? Sim, sim. É muito interessante, né? Então fica aqui também uma dica para você, né? Para vocês que estão aqui com a gente, né? Que é, pode se começar uma terapia, né? Um mergulho interno, você começando a organizar o seu ambiente, né? Então você, né, vendo, você arruma a sua cama, né? Você arruma o Sim. seu quarto, você arruma, né? Como que você trata, né, o seu ambiente? Então, só de você começar a organizar, né, esse ambiente, naturalmente você vai criando um clima saudável para você começar a olhar para si mesmo, para si mesma, né, Sim. e aí poder fazer, né, esse mergulho que é tão importante, né, também, né, nesse ambiente interno que é muito Interno. importante. Porque como que a gente se sente em casa? Eu vivi essa experiência do Matheus fazer a geobiologia aqui em casa, e uma das coisas que eu percebo é essa maior sensação de pertencer ao local, né? Isso, De sim, eu me identifico como se fosse há muito tempo minha assim, né? Minha moradia, né? Então, isso também é interessante, né, Matheus? Essa questão isso. de se sentir pertencente pós, né, a geobiologia, né? Sim, sim. É muito comum, né? Já vou responder a outra pergunta também, mas você entrou num tema bem legal também, né? Porque eu falo aqui, né, que a minha função é conectar a pessoa com a alma dela e com a alma do ambiente dela, né? Uhum, Porque muitas pessoas moram em residências, mas poucas moram em um lar, é né? fato. Então, eu sempre faço essa associação que a residência é a construção. Muitas pessoas estão morando em construção, né? Muitas pessoas estão morando em residências, mas poucas estão conectadas com o lar, né? E o lar é a alma, né? É a alma do ambiente, né? Então, assim, é muito importante a gente se pertencer, né? Porque depois do nosso próprio corpo, o nosso ambiente, ele é o segundo corpo nosso, a nossa segunda camada, né? Sim. Depois quero trazer sobre isso também, né? Porque são as três camadas que nos envolvem, né? Então,
primeiro ambiente é o nosso próprio corpo, o segundo é o nosso ambiente e o terceiro é o nosso planeta, nossa Terra, né? Pois a gente fala sobre isso também, tá? Sim. E é muito comum mesmo, Dri, assim, né? Essa questão de após a geobiologia, assim, você se sentir mais conectada com o ambiente, né? Mais pertencente, porque é isso, né? Muitas pessoas, né? Eu falo que isso daqui é um trabalho de formiguinha mesmo, meu, assim, de poder trazer essa tecnologia, essa informação, né? Que é o quê? Muitas pessoas nem sabem que o ambiente é um ser vivo, né? Né? Sim. Então, assim, é realmente se conectar, né? Que a importância de cuidar, assim como a gente se alimenta, a gente cuida, faz exercício físico, né? A gente tem bons relacionamentos, né? A casa também precisa dessa troca, Sim. né? Precisa ser alimentada, né? Através do cuidado, né? Através da Uhum. higiene, através, Sim. né? De manter ela sempre consertada, né? Porque tem gente que vai deixando quebrar tudo, né? E de repente na Sim. hora que vê, quebra tudo e está tudo quebrado, por exemplo, né? Então é um sinal de desconexão com esse ambiente, Uhum. né? E aí naturalmente você estando desconectado dele, naturalmente você também está descuidando de você De mesmo, você. né? De É. você mesma, né? Então tem essa relação mesmo, né? Então após essa harmonização, você tem essa conexão, a casa começa a falar com você, né? A casa começa a Sim. trazer o que que ela quer, né? Aí você inconscientemente você começa a trazer uma coisa para embelezar a casa, né? Uma flor, né? Eu acho isso Sim. lindo assim, né? Eu acho isso lindo. Porque é muito triste, né? Eu tenho casos aqui também dos pacientes, dos clientes, eles falam assim, Matheus, eu moro tanto tempo lá, mas eu não sinto que é lá minha casa, né? Isso é triste, né? Isso é muito triste. Então, realmente é um trabalho também para fazer essa conexão, né, com o ambiente. Sim. E não tem a E ver, né, Matheus, com a casa ser própria, né? Interessante isso, né? isso, Não tem a ver com a é, compra da casa em si, tem a ver com como que você lida com ela enquanto você está lá, né? Porque enquanto você está na isso. casa, a casa é sua, né? Vamos dizer assim. Sim, sim, sem dúvidas, né? Existe uma crença muito limitante, né, de casa de Sim, aluguel, essas coisas assim, né? Não, não é sim, minha, né? Eu sou só sim. inquilino. Não, você tá nela, né? Tá Então ela no nela. momento ela é sua, Sim, isso é né? interessante. Porque Então senão fica uma assim, coisa temporária, né? Tipo, ah, mas não é é, minha, então eu não vou olhar, ou eu não vou, né? Daqui a pouco eu não vou sair daqui mesmo. Então fica, fica uma coisa temporária, né? Então você não se encaixa, não pertence. Então, se não pertence, também não vai cuidar. E aí fica essa é coisa, né? Assim, superficial, né? Essa relação superficial. superficial, né? Isso, né? Então é muito importante, né? Realmente ter essa conexão. Se você está como proprietário, como locatário lá desse imóvel, é sua, né? Ela te pertence e você pode cuidar dela enquanto você está ali, né? Porque também é uma maneira de você reverenciar, né, esse lugar que está te protegendo, está Sim, acolhendo a sua família, que está acolhendo você mesmo, você mesmo, né? Então é muito importante essa conexão com o ambiente, né? Muito importante mesmo, né? Esse cuidado, né? Esse sim. cuidado. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Sobre essa questão, né? E aí, né? Agora com pandemia, né? Todo mundo home office, né? Sim. E aí eu falo que é só mais um desafio, né? Mais um desafio para alguns, né? Alguns clientes aqui se sentiram muito confortáveis trabalhando com home office, assim. E dentro da visão da geobiologia, né? A importância é você separar os campos, né? Não tem problema nenhum de você trabalhar em casa e de você morar na onde você trabalha. A única questão é você saber diferenciar esses campos, né? E aí esse trabalho da geobiologia também ele faz essa função de poder dividir esse campo, né? Uhum. Porque assim, algumas questões que acabam me trazendo, né? Por exemplo, as pessoas que tiveram dificuldade do home office, é essa praticidade, né? E esse convite, né? Dentro da casa. Então, às vezes, ainda mora com outras pessoas, né? Então, está num ambiente de trabalho, mas está com a televisão ligada, né? E aí, de repente,
põe uma roupa para lavar, tem que fazer comida, não sei o quê. Então, isso cria uma confusão mesmo Uhum. no ambiente, e isso vai interferir completamente no seu estado emocional também. Vai te Uhum. convidar a ficar mais no confuso, né? Então, Uhum. é muito importante saber separar, né, esses campos, saber aonde é o campo do trabalho, o campo do lazer, o campo, né, da família, né, o campo do descanso, né, que é Uhum. outras coisas que eu vejo e percebo muito da modernidade, assim, né, Adriana? Por exemplo, imagina a gente, né, começar a ter que andar com as mãos, né? Vai ser um desafio, né? Uhum. A mesma coisa tentar enxergar pelos ouvidos, né? Por que que eu estou fazendo isso assim? Muitas pessoas acabam se desconectando também de que cada ambiente tem a sua própria função, né? Você não vai fazer, né, almoço, comida no banheiro, né? Sim. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, se você quer dormir bem, com qualidade, você não vai criar no teu quarto, no seu ambiente do quarto, né, um local de recreação, onde tem muitas informações, onde Uhum. você tem televisão, por exemplo, onde você tem excesso de informações, né? Uhum. A mesma coisa nessa praticidade de almoçar, ao invés de ser na cozinha ou na copa, né, onde tem lá, né, a área de jantar, de almoço e tal, você se alimentar na sala, na frente da TV, é uma desconexão, faz Uhum. com que bagunça toda a energia do É. local, né? E aí aquele local, ele perde a função dele, né? Uhum. Então, dentro do ambiente, tem o local do descanso, o local da limpeza, que é o banheiro, né? Uhum. O local do lazer, o local da família, o local da espiritualidade dentro da casa, né? Que é muito É. importante, né? Então, para todo lugar existe seu momento apropriado, né? Então, é Uhum. muito importante também essa conexão e essa organização do ambiente, né? Como que eu Uhum. utilizo ele, né? Como eu estou utilizando a cozinha como cozinha mesmo, eu estou utilizando a sala como a sala, enfim, né? E Sim. tudo isso assim. Então a Sim. GEL ajuda bastante nisso, né? Então a separar esses campos, poder oferecer uma qualidade, né? E uma blindagem também para que as interferências do trabalho não acaba contaminando também o restante ali do ambiente, da propriedade, né? Então Uhum. é muito importante esse trabalho também para isso. Sim. A Carla está falando aqui, né, que a casa é a cara do dono. É interessante. Tem casas que você vai que você fala, gente, é a cara mesmo, né? Daquela família. É bem interessante isso, né? Sim, sim. E é mesmo isso, né? Naturalmente, né? É uma extensão, porque o ambiente ele é uma extensão do nosso corpo, né? É a nossa segunda morada da nossa alma, né? Então é muito importante a gente estar conectado mesmo e fazer a nossa cara, né? De uma forma Sim. positiva mesmo, né? Deixar do nosso jeito, né? E ao Uhum. mesmo tempo também, né, Adriana, conectar com a casa e deixar com que ela fala o que que ela quer, né? Quando eu me formei em geobiologia, assim, eu achei muito interessante, né? Porque logo após, assim, do curso, um tempo depois, eu acabei comprando a minha casa, assim, né? E aí eu tava cheio de ideias, assim, eu quero fazer isso, eu quero construir, assim, né? E aí, de repente, minha professora chegou e falou assim, você tá cheio de ideias aí, mas por que que você não deixa a casa falar como ela quer ser construída? Eu achei tão lindo isso, né? Eu falei, pô, né, que falta que invasão, E né? Eu queria sensibilidade, chegar, né? falta de sensibilidade, né? Com alguém chegando lá, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E foi tão legal que depois que ela me deu esse toque assim, né, Adriana? Eu fui meditando lá em casa, né, tal assim, e foi incrível que após uma meditação veio o desenho assim, ó, assim. É lógico, com algumas coisas, as nossas necessidades, né, minha e da minha Sim, família, mas alguns toques da casa, né? Eu achei muito bonito ela trazer sim. isso para mim, assim, né? Então, olha, é assim, eu quero assado, né? Desse jeitinho, né? Assim eu aceito ser, né? Então, eu achei muito bonito isso, assim, né? Sim. Então,
ter esse respeito, né, Adriana, pelo seu ambiente. É assim como nos relacionamentos a gente precisa escutar o outro também, né? Sim. A casa é um relacionamento, né? A mesma coisa o trabalho também, né? Uhum. Às vezes a pessoa ela está no propósito dela, né? Mas às vezes ela só está no ambiente errado, né? Ela Sim. só está, né, num contexto errado e às vezes ela mudando o ambiente, né? Ela consegue ter mais qualidade, ter mais clareza no seu propósito, né? E poder Uhum. manifestar seu propósito com mais beleza, né? Com mais força, né? Então é muito isso assim. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que você fala sempre, que é, e você até comentou aí agora, que é essa terceira questão, né? Que é o nosso corpo, a nossa casa, né? E essa conexão também com essa natureza, né? Que, É, que é. E aí, o quanto que eu percebo isso aqui na minha casa, assim, é como se eu precisasse trazer um pouco dessa natureza para dentro da minha casa, sabe? É uma, sim, sim. nessa eu sinto que é essa conexão mesmo, sabe? De Isso. quanto que eu trago para cá, tanto que eu olho e falo, nossa, né? Tem tudo a ver, né? Com essa questão Sim, dessas relações, né? Porque isso também é sim, relacionamento, né? Assim como o sim, relacionamento do ser humano, como você disse, assim como eu até gravei hoje uma live sobre a comunicação nos relacionamentos, e aí a questão da comunicação com o ambiente, né? O sim, quanto sim. que precisa dessa sutileza nossa, né? Dessa meditação contínua, né? Desse silêncio, da observação, né? O tanto que Isso. isso interfere, né? Contribui, né? Para melhorar esse relacionamento, né? Sim, sem dúvidas. Eu gosto muito de fazer essa relação assim, né, Adriana, que da importância. Nós viemos da natureza, nós somos seres naturais, né? Nós viemos do mineral, nós viemos do Uhum. vegetal, nós viemos do animal, nós viemos, né, do humano, nós viemos do celestial, né? E quanto mais a gente não tem isso dentro da nossa propriedade, mais desconectados estamos de toda essa realidade e de quem nós realmente somos, né? Então, Somos. assim, ainda trouxe aqui na live, né, no início aqui, né, que um grande termômetro que você está desconectado de quem é você mesmo é que quando você vai para a natureza você adoece, né? Porque você está tão acostumado só com cimento, né, Uhum. só com asfalto, né, que o teu corpo ele está desconectado totalmente, né, desses elementos. E aí você precisa tomar remédio, vai precisar, né, fazer um monte de situações agressivas, né, criar um Uhum. estresse no teu corpo para poder se desintoxicar, né, dessas interferências e poder se reconectar com aquilo que você já é, que é a natureza, Sim. né? E aí já fazendo uma associação mesmo assim, né, com as emoções, né, Adriana? O primeiro ambiente que a gente nasce, que a gente tem contato, é o útero, né? Então eu gosto muito também de trazer essa informação para os clientes assim, né? Porque se a pessoa está desconectada, né, do ambiente onde ela trabalha, onde ela reside, né, como que está a relação dela com o útero? Né? Como que foi? Será que foi esse primeiro contato com o ambiente intrauterino foi legal? Né? Foi positivo? Era um útero quente? Era um útero frio? Uhum. Né? Esse útero, você foi bem-vindo? Você foi bem-vinda? Uhum. Você foi planejado? Foi planejada? Né? Então, isso daí também tem, né, uma grande interferência, né? Isso a gente trabalha muito no consultório, né, Adriana, assim, né? Sim. Essa relação, né, da intrauterina, essa fase intrauterina, como que a pessoa, né, se coloca no mundo, né? Então, esse é o Uhum. primeiro ambiente, né? O Sim. segundo é o nosso próprio corpo, né? Então, o nosso corpo, né, nosso corpo físico, que é então uma extensão, né, da nossa alma, do nosso ser, da nossa luz, né? E aí o terceiro então seria o ambiente onde a gente mora, né? E o quarto seria o planeta Terra, né? Então, o planeta Terra. Então, quanto que você está cuidando do planeta, né? O quanto que você está cuidando dessa mãe Terra, né? O quanto que você está cuidando da natureza, né? Então, tudo isso são termômetros, né? Para você poder fazer, né, o quanto que você está conectado ou desconectado de si mesmo, né? De si mesmo. Né?
É muito importante, né? E aí, naturalmente, com esses ambientes, né, essas egrégoras, é lógico que interfere bastante, né, Adriana? Então, é muito importante essa conexão. Uhum. Estou lembrando aqui de um experimento que fizeram, assim, né, nos Estados Unidos, né, que pegaram duas gangues, né, e aí por 2 semanas, essas gangues rivais, uma, né, tiraram a carne vermelha, por exemplo, né, dessa gangue número 1, e da número 2 deixou, eles comendo normal, né. E aí foi tão interessante que nessas 2 semanas, né, a gangue número 1 sem carne, o índice de violência, né, e de agressão, e de assalto, e de brigas entre essas gangues diminuiu drasticamente, né? Ou seja, né, olha como que é importante a gente cuidar, né, do nosso ambiente, cuidar daquilo que a Uhum. gente coloca dentro do Sim. nosso corpo, daquilo que a gente se alimenta de informação, de alimentação, né? O quanto que a gente, Uhum. o que que a gente coloca dentro da nossa própria casa, né? Sim. Porque isso vai criando uma egrégora, né? Egrégora é o nome que a gente dá para o pensamento coletivo, Uhum. né? Então, assim, hoje existe o nosso pensamento individual, né? Do nosso inconsciente individual, que é aquilo que eu penso, né? Que eu fico aqui, né? Pensando. Existe o ambiente, né? Então, o inconsciente já é familiar, né? Então, essa interferência da família, né? A interferência da nossa rede, do nosso núcleo, e existe a interferência do inconsciente coletivo, né? Uhum. Então, esse experimento, por exemplo, né, das gangues, né, pôde mostrar bastante, né, essa importância, né, daquilo que a gente se alimenta, dos nossos Uhum. pensamentos, das nossas atitudes, e o quanto que isso e o ambiente pode proporcionar ou um ambiente de paz ou um ambiente de guerra, É. né, um Sim. ambiente de guerra. Então é muito importante assim também fazer essa relação, né? Nossa, é um assunto tão interessante. Eu estou aqui preocupada com esse horário, né? Assim, porque eu É, fiquei, porque assim, eu não sei quanto tempo que está agora, né? é, De vídeos, mas assim, essa parte, né? Dessa conexão entre, né, esses 3 pontos, é, eu acho que é tão importante, né? Que cabe até a gente fazer uma outra live para aprofundar um pouco, né? Sobre essas relações, né? Porque é, são assuntos que não são assuntos tão difundidos como isso. é, a gente gostaria, né? Porque, na É, verdade, amplia a nossa percepção de mundo, da nossa própria vida. Isso ajuda a gente a fazer escolhas mais conscientes, né? E o quanto que também, assim, para a gente ir fechando, o quanto que a geobiologia, ela coopera para esse contexto mais amplo também, né? Porque cada trabalho que você faz, né, que traz essas informações e também essa harmonização, vai cooperando também para o maior, né? Para o contexto mais sim. amplo, né? Sim, porque dentro, né, dessa dinâmica da geobiologia, né, nós, então, também é um trabalho energético, né? Então, é um Uhum. trabalho holístico, energético, e que realmente trabalha no campo quântico da propriedade, né? Então, o que a gente faz, né, o processo, né, a gente chama dentro da geobiologia que é restaurar a planta original perfeita da Terra. Ou seja, a Uhum. gente faz um reset nessas Sim, informações que estão nocivas, a gente corrige, né, todas essas linhas de Hartmann, as linhas de estresse geopático, né, porque muito de violência, muito do excesso de pensamentos, por exemplo, é esse estresse que a gente cria, né? A gente sim, cria estresse físico no ambiente, a gente cria estresse emocional, então tudo aquilo que a gente vai guardando dentro, isso vai acumulando no ambiente, né? sim. Então, vai criando esse estresse energético também, né? O Uhum. local vai ficando todo nebuloso mesmo assim, né? Energeticamente, Congestionado, né? congestionado, isso mesmo, né? Sim, E sim. essas linhas de Hartmann são como se fossem os meridianos da acupuntura, mas a acupuntura da Uhum. Terra, né? São os Olha que meridianos legal. da Terra. Então, esse trabalho mais profundo, numa amplitude maior da geobiologia, né? A gente trabalha com egrégoras, né? E uma dessas egrégoras são as energias crísticas, né? Então, assim, essa função mais profunda da GEL é realmente reconectar
propriedade por propriedade com esse todo, né, com a Mãe Terra, né, e com essa energia crística, porque nós somos seres divinos, né? Nós somos seres energéticos tendo experiências materiais, não ao contrário. Nós não Sim, somos seres materiais tendo experiências extrafísicas energéticas, né? Então, esse trabalho mais profundo da geobiologia é através da geometria sagrada, através das frequências de som, dos óleos essenciais, através de todo esse processo e desses materiais, então restaurar esse campo, né? Fortalecer esse campo, conectar as pessoas ao ambiente. E aí eu vejo assim como estrelinhas mesmo, assim, sabe? Então, cada vez que eu vou fazendo um trabalho, vai acendendo uma luzinha, né? Uma luzinha aqui, outra ali, e aí vai criando, né? Reconectando essa rede crística, né? E aí isso muda completamente o ambiente, não só individual, mas do bairro, né? Da cidade, né? sim, Porque a gel, ela pode ser feita não só para o ambiente, né? Mas ela pode ser feita também, né? Existem trabalhos mais coletivos que a gente faz, que a gente se reúne, que a gente se encontra, né? À distância ou não, ou presencial, né? Com essa pandemia a gente está fazendo tudo mais à distância, né? uhum, Mas a gente oferece a geobiologia por uma causa, a gente oferece a geobiologia, por exemplo, por uma cidade específica, né? Por um país específico, né? sim, Então, a gente aqui do grupo, né, os terapeutas de geobiologia, vai se unindo, porque essa é a nossa função maior, é cuidar desse planeta Terra, é cuidar dos ambientes, né? Porque cuidando deles, eles cuidam da gente também, né? Então, pode ser oferecido para causas, né? sim, Então, quando tem focos de incêndios, né? A gente oferece essa harmonização para esse local, para que tudo ocorra de uma forma mais positiva, né? Não tenha tantos sim, estragos, né? Porque isso vai criando memória de sofrimento na Terra, né? sim. E isso fica registrado, né? Isso fica registrado, né? Na Terra e a gente não sabe. Isso não vem na escritura, né, Adriana? Não, não vem. Se a gente Claro, pudesse fazer nessa limpeza antes, né? Nossa, Matheus, isso. é tão bonito isso, né? Quando você fala da conexão com a terra, com a mãe terra, né? Você vê que é muito profundo, né? Muito Sim. profundo, né? E que bom que a gente tem esse conhecimento, que a gente pode aí, né, também trazer para a nossa casa, mas também para o contexto mais amplo, né? E Sim, sim. eu Isso, quero. tem. Ah, pode falar. Né? Tem casos assim, né, que as pessoas contratam mesmo para condomínios, né, e não Uhum, só para propriedade específica, né, mas sim, para um prédio comercial, né, então para o muito legal. coletivo também, né, então eu tenho feito alguns trabalhos, né, então para o condomínio todo, por exemplo, para poder Muito trabalhar o legal. coletivo, né, essa pandemia ela trouxe muito essa importância do ambiente, né, essa Sim, importância de estar num ambiente saudável tanto emocional, tanto intelectual, tanto estrutural e energético, né? sim. Então, tenho feito alguns trabalhos muito legais assim, né? Esse trabalho de formiguinha, eu falo que eu Sim, sou uma formiguinha aqui da Mãe Terra, né? Que eu vou trabalhando aqui, vou fazendo as harmonizações, né? sim, Porque realmente, né? Existem muitas interferências, né? Dos sim, antigos donos. Por sim. exemplo, existe um estudo, né? Que a gente, em média, uma pessoa normal, né, Adri, assim, né? Ela pensa 77 mil Nossa, vezes, assim, pensamentos se passam por ela, né? E aí, existe esse estudo, né, que fala que 90% de todos os pensamentos que você pensa diariamente não são seus, já estão no ambiente, vixe, já olha foram a criados. situação. Então, imagina, né? Então, assim, pode ser que emoções que você sente no seu ambiente não sejam emoções suas. Sim, Pode ser que você, né, como um ser que é sensível e que capta essa informação, você tem uma antena, né, parabólica aí dentro do teu corpo e às vezes você está se conectando com emoções que não são que suas, não estão no são. ambiente, né? Às Sim. vezes, Não, eu tô pensando no horário, mas assim, eu acho que a gente podia dar uma fechar, mas falar dessa questão da importância. E eu também queria que falar de você falar um pouco do seu canal aí, né? Da gente.
pessoal que está aqui, visite o canal do Matheus, porque, olha, é muito interessante tudo isso, né, Matheus? Acho que a gente precisa fazer mais vezes lives como essa, para a gente ajudar nessa conscientização, né, da importância de a gente trabalhar esses ambientes, não é? Sim, sim, sem dúvidas. Bom, então eu queria te agradecer mesmo, né? Eu sinto Sim, que esse é um momento muito importante, né, da gente cada vez mais, Adriana, trabalhar de forma integrativa, né? Então sim. precisamos olhar o nosso emocional, né, interno, nosso emocional Uhum. externo, as nossas relações, os Sim, ambientes. Então, a nutrição, né? a Você também, nutrição, né, trouxe. Então, nós somos seres, né, que temos várias dimensões. E para cada dimensão existe uma ferramenta apropriada, né? isso. Então, existe nosso corpo físico, vamos trabalhar exercício físico, atividade física, né, alimentação, nutrição, né, trabalho Relações, as relações, né? Nosso corpo sim, emocional é a gente, como que a gente se alimenta emocionalmente, como que são os nossos relacionamentos, como que é a nossa relação para com nós sim, mesmos e para com o outro. Em sim. nível mental, nosso corpo mental, como que a gente pensa, como que é a qualidade dos nossos Sim. pensamentos, né? E Muito bom. aí, qual que é o nosso inconsciente, o nosso consciente, as Ixi, nossas olha, crenças limitantes, tem pano para manga, né? Mas depois a pano gente para manga. marca uma outra, né? Então eu quero te agradecer, sim. Quero agradecer todo mundo que está aqui presente, né? Esse assunto me encanta e eu acho que a gente precisa falar mais vezes, né? Talvez pegar Sim, coisas, né? Pontos específicos e a gente falar bastante, né? Mas, isso. Coisas mais né? pontuais, né? Mais Aqui a gente fez pontuais. essa experiência aqui para poder falar, né, mais de Sim, uma forma ampla, né, como que sim, os ambientes interferem, né, sim, nas emoções e com a gente mesmo, né? sim. E é isso. Então, gostaria de te agradecer, Eu né? que te Então, para quem agradeço. é aí da sua audiência, né, e queira seguir aqui também, né, Sim, a minha intenção é sempre estar trazendo informação, né, sobre ambiente, sobre autoconhecimento, desenvolvimento, meditação também, que é uma meditação. ferramenta, Muito né, para bom. poder também fazer essa ponte entre o mundo interno e o mundo externo, né? Isso. Então, fico feliz aí. E conte comigo sempre, Edri, quando quiser refazer, né, Vamos fazer fazer novos outras. temas, né? Eu vou ficar feliz de poder contribuir aqui também com a sua audiência. Tá bom, Né? querido. Muito obrigada, viu? E obrigado Obrigado a pela você. parceria também, né? Ah, conte Obri- comigo. Obrigada a todos vocês aí. Segue o Matheus lá, porque tem muitos temas interessantes que ele fala lá no canal dele. Ok? Então, um abraço, gente. Obrigada. Até a Obrigado. próxima, hein? É, Tchau. tá.